Vamos agora de volta a falar sobre a repercussão dessa operação. Alguns políticos, inclusive o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, atual vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais sobre essa operação. A gente tem aí o que disse o Carlos Bolsonaro. O escândalo do INSS foi para o ralo de algum suprassumo da democracia. Entendeu, Sakamoto? Entendi. Se chama diversionismo. É uma tática muito conhecida, ou seja, tá pegando fogo na sua casa, você não quer que ninguém veja, e aí você grita: "Olha o disco voador", lá longe, né. E é isso. É claro que o escândalo do INSS foi terrível, da mesma forma como teve vários outros escândalos também, alguns sobre responsabilidade do governo Lula, outros mais antigos sobre responsabilidade do governo Bolsonaro. Só que claramente o Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa que entende de comunicação, está tentando abrir um foco de diversionismo, está tentando abrir uma cortina de fumaça. Se fosse uma cortina de fumaça nova, alguma coisa que acabou de acontecer, seria um pouco mais palatável, mas como é uma coisa que já é mais antiga, já está girando, inclusive já tem processo, já está começando o processo de devolução do dinheiro dessa crise que ela é interpartidária e intergovernamental, né? Ou seja, é agora, mas também foi no do pai dele, né? O processo todo. Então, soa até um pouco mirim, né, soa um pouco mirim. Na verdade é o seguinte, ele está tentando mostrar, ó, tirar o foco nisso aqui e colocar em outro, né. Então, desculpa, não é aplicável. Tem mais uma postagem do Carlos? Coloca aí pra gente, por favor, Mariana, pra gente dar uma olhada juntos. Esse texto é maior, ó. Não escrevo aqui como vereador ou como figura pública, mas como filho revoltado com toda a perseguição que meu pai vem sofrendo de forma criminosa. Sei que minha revolta é também a revolta de milhões de brasileiros que veem, como eu vejo, a injustiça que está sendo cometida contra um homem honesto que dedicou a vida inteira a servir a nosso país e lutar pelo nosso povo. Como filho, não é fácil ver o homem que mais admiro sendo tratado dessa forma. Dói ver meu pai sendo censurado, calado, proibido de sair do país, sofrendo buscas arbitrárias, enquanto assassinos e corruptos vivem de forma livre no nosso país. Também é impossível não se revoltar com tudo que está acontecendo no Brasil, onde milhares de brasileiros são injustamente censurados, presos, condenados, com penas desproporcionais, exilados, em alguns casos até mesmo mortos, simplesmente por apoiar meu pai e por discordar desse sistema podre. Pai, você me ensinou a ser forte, me ensinou que não se vende alma e que seria muito mais difícil, aliás, o contrário, seria muito mais fácil estar do lado das facções do que do povo. Hoje eu te digo, você não está sozinho, estamos com você, o povo está com você. Fique firme, o autoritarismo não irá prosperar, nós iremos vencer e a liberdade irá triunfar. Engraçada essa realidade paralela, né, Letícia, de que o Brasil vive hoje uma ditadura, de que há censura, e ele chega a falar sobre pessoas mortas, né, porque apoiam o pai dele, não sei onde. Diego, o discurso, a narrativa política usada pelo grupo da família Bolsonaro, ela tem sido constante, ela tem ganhado força ao longo desse tempo. Eles insistem nesse discurso de que o Jair Bolsonaro é uma vítima de perseguição de um censor. Esse censor é o Alexandre de Moraes. E é por isso que eles voltam às armas e os ataques contra o ministro Supremo estão buscando algum tipo de sanção por parte dos Estados Unidos também contra o ditador Alexandre de Moraes, que é assim que eles se referem ao ministro, e também uma maneira de pressionar o Supremo, a PGR, a Polícia Federal, dizendo, olha, se vocês continuarem sendo complacentes, como eles colocam, com as atitudes autoritárias do Alexandre de Moraes, todo mundo vai sofrer, porque isto é praticamente uma guerra. Enfim, eles estão dentro desse discurso, o judiciário olha e fala, bom, aqui não tem espaço, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo vocês vão responder aos crimes pelos quais estão sendo acusados. O Jair Bolsonaro, segundo a PGR, trabalhou desde 2021 em um processo crescente para a preparação de uma tentativa de golpe de Estado, que culminou no 8 de janeiro de 2023. É isso que a PGR coloca na acusação. E agora, também em relação ao Eduardo Bolsonaro e a essa atuação dele em relação à soberania nacional. É por isso também que hoje o Jair Bolsonaro foi alvo dessas medidas. Ele
eles estariam articulando contra a soberania do Brasil, Diego. Sakamoto. Gente, sabe o que acontece? Isso cansa, na verdade, mas não tanto, porque é o seguinte, esse mimimi todo, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, as pessoas tinham que fazer as coisas e assumir, né. Houve uma tentativa de golpe de Estado frustrada, eu conheço vários militares no passado que bateram no peito e falaram: "Pô, tentamos, mas não rolou", né. Agora vem um mimimi maluco, né, numa tentativa de inverter os papéis, eh, dessa quadra histórica na república. Basicamente é o seguinte, houve uma tentativa de golpe de Estado. A pessoa que diz que era presidente da República fez muita coisa errada durante a presidência, por exemplo, 711.000 mortes que não precisavam ter acontecido, né, na Covid, entre tantas outras coisas, perde a eleição. O que é um milagre, porque até então toda pessoa que tentava a reeleição conseguia. Ele conseguiu perder a reeleição. Pois bem, não satisfeito com isso, e ele já tinha avisado que faria isso, não é novidade, ele tentou virar a mesa. Nas palavras do próprio general Augusto Heleno, né, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é virada de mesa. Ele não conseguiu virar a mesa. E aí, as instituições brasileiras começam um trabalho de investigação, denúncia, julgamento, visando a punir os envolvidos. Né? Ele é um dos envolvidos, né, o presidente Jair Bolsonaro. O que acontece? Ele manda o filho dele para fora do país, né, o filho dele conversa com o filho dele, vai para fora do país, e o filho dele chuncha um governo estrangeiro, que não vai muito com a cara do atual governo brasileiro, diga-se de passagem, chuncha um governo estrangeiro, para que ele pressione as instituições brasileiras a fim de que tudo fique na flauta, para que tudo passe incólume para ele. E aí que esse governo estrangeiro, o que ele não imaginava é que esse governo estrangeiro, que só fala a linguagem das tarifas, impusesse o quê? Tarifas ao Brasil, que é a linguagem que o governo Trump fala, colocando em risco centenas de milhares de empregos e bilhões em receita para os empresários. Daí o que acontece? Em meio a tudo isso, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a Justiça, o Legislativo, o Executivo dizem não. Boa parte da população, pelo menos aquela que é patriota de verdade, diz não, não vai rolar, vocês não vão fazer isso, não vão botar a mão peluda na nossa cumbuca. E aí o que acontece? Os filhos do presidente, né? O filho do presidente está lá fora, seus aliados dobram a aposta, vão de novo à Casa Branca, pedem sanções para o Brasil, mais sanções para o Brasil. Aí a justiça brasileira fala, pera lá, né? Há um limite. E aí impõe, a pedido da Procuradoria-Geral da República, impõe o quê? Uma tornozeleira para evitar a fuga, mas também evitar que o Bolsonaro continue chuchando, né, a população, continue se articulando contra os interesses do Brasil. E aí eu termino. Com tudo isso colocado, a Justiça impõe uma restrição que muitos juristas estão encarando como leve, que ele não foi para a cadeia, ele vai simplesmente ficar com a tornozeleira, e aí agora o mundo cai. Você tem uma chuva de mimimi. Né? A tornozeleira do Jair acabou criando uma chuva de mimimi de quem, na verdade, está tentando inverter as coisas. Sakamoto. Diego, é inacreditável. Vamos ver o que disse o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Já vamos ouvir aqui o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, já está conectado conosco em instantes, ao vivo aqui no UOL News. Antes, vamos ver o que disse o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, nas redes sociais. Ele não citou o STF, mas veja que ele critica nessa postagem. Ele fala em sucessão de erros e defendeu Jair Bolsonaro. Aliado de Bolsonaro, o Tarcísio disse que humilhações trazem tristeza e o tempo trará justiça. Palavras aí do governador, que comentou ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o impede Bolsonaro de se comunicar com o filho. Abre aspas. Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com o filho. Fecha aspas. Sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho, escreveu aí o Tarcísio de Freitas. E aí, Sakamoto? Não, o que me deixa mais preocupado, Diego, é esse último parágrafo da declaração do governador, falando que se você tiver o caminho da pacificação, então, teremos eleições livres e justas. Pera lá, a gente não tem eleições livres, na opinião do governador? Né? Então o governador analisa que o sistema que o elegeu governador
do estado economicamente, demograficamente mais forte do país, não foi livre, não foi justa, o governador tem que se explicar sobre essa declaração, né? Porque se ele falar que não foi livre, não foi justa, ele se coloca não como o bolsonarismo moderado que ele tenta se vender, mas ele abraça o bolsonarismo raiz mais próximo do que é Jair, do que são os filhos dele, ao contrário da imagem que ele está tentando construir. Né? Imagina se eu não estou concordando, mas eu entendo o processo do governador de pagar pedágio sistematicamente para Bolsonaro para tentar garantir o apoio e a bênção dele no ano que vem. Porque vamos colocar da seguinte forma: não é que essa condenação futura vai tirar o Bolsonaro do jogo político. O Bolsonaro já está fora do jogo político porque foi condenado 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político nas eleições de 2022. Então ele já está fora da eleição do ano que vem. Né? Então o que acontece? O Tarcísio está tentando a indicação do Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro. Eu acho que ele está, na verdade, pagando um pedágio muito alto, porque no meio do caminho está atropelando democracia. Quando ele passa pano, quando ele elogia Donald Trump, quando o Trump mandou aquela mensagem dizendo que estava havendo uma caça às bruxas, de que o julgamento era injusto e tudo isso mais, o Trump estava criticando o Supremo Tribunal Federal e o Tarcísio chancelou. E agora o Tarcísio chancela o quê? Chancela uma crítica de Bolsonaro ao sistema eleitoral que está na base, inclusive, do golpismo bolsonarista. Então o governador tinha que se manifestar sobre isso.